Quando ela sobe para os centros de criação, ela se torna energia de criação. Você começa a ter criatividade, tá? Capacidade de criar, capacidade de inventar, de inovar, de canalizar essa energia para a sua arte, para o seu trabalho, para o seu ofício, para o seu propósito de vida, para sair da ansiedade, para sair do excesso de pensamentos negativos, o excesso de sentimentos negativos, canalizar isso para o bem maior. A energia sexual, quando mal trabalhada, ela pode gerar tensão e estresse no nosso corpo físico. É isso mesmo. E essa energia sexual mal trabalhada, ela pode ser bloqueada por N fatores, por N situações, por N motivos, muitos deles traumas, mas também por situações de imposição e pressão social, porque é um tópico vital para qualquer pessoa interessada em atingir a autorrealização, o autodesenvolvimento, a maturidade psicológica e também o crescimento espiritual. Acredite se quiser. Sim, o crescimento espiritual também pode ser potencializado e a sua maturidade emocional ainda mais potencializada se você tiver essa energia de verdade equilibrada aí no seu corpo. Então, vamos falar desse tópico de vital importância, talvez mais importante do que você já deu atenção e realmente relevância para ele. Nós vamos falar, tá, sobre a transmutação sexual, tá? Que é um outro daqueles tópicos grosseiramente mal compreendidos, onde as pessoas têm uma série de preconceitos, série de julgamentos. Nós vamos mudar tudo isso nessa live agora. Vocês que já pesquisaram sobre o assunto, ou vocês que nunca ouviram falar sobre o assunto, vocês vão sair com outra informação, com outra visão a respeito dessa energia sexual. E qual o impacto disso na nossa vida em todos os aspectos, físicos, mentais, sociais e até espirituais. Por isso que nós vamos falar sobre energia sexual. Ao contrário do que eu comecei falando nessa live, que iríamos falar sobre sexo, bom, não é bem isso o que eu trouxe para você, não. Nós vamos, de verdade, falar sobre a essência que vai além do ato sexual, que vai além do prazer, vai além do orgasmo, que transborda, que transcende tudo isso e vai na essência, que é a energia. A energia sexual é uma das energias mais poderosas que existem no ser humano. E muitas técnicas ancestrais, principalmente as técnicas orientais chinesas, como Qigong, Qigong, Tai Chi, trabalha demais com Tang Chien. O que é o Tang Chien? A base do ser, que respectivamente pode ser conhecido como nosso chakra sacral, que carrega muita energia. Por isso que essas técnicas ancestrais utilizam bases, movimentos, golpes, que têm como maior força, maior base de energia e potencial essa região do nosso ser que emprega a base da nossa coluna, o nosso ventre, que muitos chamam em tradições como Tang Chien, principalmente nas tradições chinesas, de onde se tira energia, Qi, ou Prana, ou Ki, ou Nishama, chame como você quiser, para, por exemplo, você se ancorar, você se proteger, se defender de golpes, para você atingir mais equilíbrio, etc., ou manipular essa energia para trazer saúde, harmonia e equilíbrio para o corpo físico. E eles fazem exatamente isso que eu vou explicar para vocês, que é a transmutação sexual, que vai além do ato sexual, que pega a energia sexual na base e transmuta, transforma, canaliza ela para outros fins. Não necessariamente através do orgasmo, não necessariamente através do prazer,
mas através da canalização, reintegração e equilíbrio dessa energia. Então, o que é a tal da transmutação sexual? Existe um clássico de autoajuda chamado Think and Grow Rich. Pense e fique rico. Muitos já devem ter ouvido falar. Esse livro é de Napoleon Hill. E talvez, por ser um best-seller, muitas pessoas no mundo todo tiveram seu primeiro contato com esse termo de transmutação sexual, energia sexual, nesse livro, Pense e Fique Rico, do Napoleon Hill. Porque ele fala exatamente isso. A transmutação sexual é simples e facilmente explicada. Significa a mudança da mente de pensamentos de expressão física para pensamentos de alguma outra natureza. Ele fala assim, superficial, mas existe toda uma sabedoria, todo o conhecimento por trás disso. Porque muitas práticas antigas e ancestrais usam a energia sexual como uma energia potente, uma energia muito forte de cocriação para a lei da atração, para atrair coisas para a vida, para atrair potenciais, para atrair elementos. Essa energia sexual, quando trabalhada, canalizada, você pode usar ela como uma ferramenta muito potente de atração, de cocriação, de manifestação. Mas nós vamos mais fundo. Vamos cavar além dessa superfície, que de certa forma foi uma contribuição muito boa do Napoleon Hill para, de verdade, trazer, agregar e gerar consciência sobre esse tema. Então, a transmutação sexual é o processo de conversão da energia sexual em outros impulsos de energia, como, por exemplo, motivação, ou uma energia, uma determinação, um foco, uma disciplina de ordem superior. Mas o que, afinal, significa a energia sexual? Então, para esclarecer isso, nós vamos ter que recorrer ao conhecimento dos chakras, ou centros energéticos. Para quem não sabe, chakras são centros energéticos. Eles ficam localizados exatamente com as principais glândulas do nosso sistema endócrino. Cada chakra se relaciona direta e indiretamente com uma glândula ou um conjunto de glândulas específicas do nosso sistema endócrino. Sabemos que o nosso sistema endócrino é o sistema responsável por liberar hormônios e neuroquímicos que reagem e geram emoções, movimentam as emoções do nosso corpo e também trazem saúde, estimulam sistemas e equilibram o nosso corpo, a nossa fisiologia, a nossa biologia. Só que essa expressão endócrina dos chakras é no corpo físico. As tradições mais antigas falam que o impacto dessas glândulas, ou melhor, desses centros energéticos, vai além das glândulas. E chega no nível também, tá? Chega no nível também do corpo sutil, ou corpo etéreo, ou espírito, ou campo energético, chame como você quiser. Nesse nosso campo sutil energético que percorre todo o nosso corpo e que interage com o nosso corpo, direta e indiretamente. Então, a energia sexual, ela faz parte da sua força vital. Ela é a nossa energia vital, a nossa força vital. E essa energia, ela surge do nosso primeiro chakra, também conhecido como chakra base ou chakra raiz, ou Muladhara chakra. E então, ela também reverbera e surge de uma maneira correlacionada, simultânea, impossível de dizer onde começa e termina. Pode-se dizer que ela se origina simultaneamente tanto do chakra raiz como do segundo chakra, o chakra sacral. Então, nós estamos aí falando desses centros energéticos, né? Esses chakras, que eles são expressões
do nosso corpo físico, como as glândulas do nosso sistema endócrino, e a expressão no corpo energético sutil, espiritual, enfim, chame como você quiser, como espirais de energia que estão ali circulando e precisam manter uma harmonia. E a energia sexual, ela faz parte da nossa força vital e ela nasce na base do nosso ser, como muitas tradições, como Qigong, Qigong, o próprio Tai Chi Chuan, trabalham com Tang Chen, que é muito essa parte do chakra base, chakra raiz, com o chakra sacral, concentrando energia ali no ventre, abaixo do umbigo, na base do ser, utilizando essa energia para movimentar a energia pelo resto do corpo, pelos membros, para trazer harmonia, equilíbrio, ou até aplicar em golpes de artes marciais, né? Porque vocês vão entender a expressão desses dois primeiros chakras, eles também estão ligados à energia agressiva, de agressividade. Então, o chakra raiz, ele está diretamente relacionado com as nossas glândulas do nosso sistema reprodutor. Enquanto o chakra sacral, ele está relacionado com as glândulas suprarrenais. Então, o chakra raiz, que é o Muladhara Chakra, ou chakra base, ou primeiro chakra, ele está ligado, no caso das mulheres, com as glândulas do sistema endócrino reprodutor feminino, que é, no caso, os ovários. Dos homens, ao testículo, tá? Então, está ligado com os órgãos sexuais nas mulheres femininos e nos homens, órgão sexual masculino. São as glândulas reprodutoras, características específicas de cada sexo, e essa energia ela está presente em homens e mulheres em maior ou menor grau, dependendo do equilíbrio dos principais hormônios, como testosterona, estrogênio no corpo dos seres humanos, independente de sexo, tá? Já o chakra sacral, ele está relacionado à glândula suprarrenal, também conhecida como a glândula adrenal, responsável pela liberação de adrenalina, noripinefrina e regulação do cortisol. Cada um dos 7 chakras, ele se conecta por meio de um canal de energia, que segue da base do nosso ser até o topo da nossa cabeça. Muitos interpretam essa energia como uma energia espiral, que sobe da base da nossa coluna, passando pela nossa coluna, pela cervical, até o topo da nossa cabeça. Muitos chamam essa energia de Kundalini. Vocês já ouviram falar de Kundalini? Todo esse sistema ele é alimentado, tá? Ele é alimentado pela base, é como se fosse a base, a nossa casa de força. O nosso chakra raiz, o nosso primeiro chakra, é como se fosse a nossa casa de força, porque todo esse sistema é alimentado e retroalimentado pelo nosso chakra base. Ou seja, a energia sexual, ela é a nossa energia vital, porque ela nasce na base do nosso chakra sexual, nosso chakra sacral, nosso chakra raiz, que estão relacionados com as nossas glândulas suprarrenais e glândulas reprodutoras. E a energia sexual é a energia de criação, porque a energia sexual, ela dá vida à vida, né? A energia sexual, ela dá vida a uma outra vida, a um outro ser. Por isso que ela é uma energia de criação, uma energia muito potente de criação, que é utilizada em várias práticas de atração, de cocriação, de manifestação. E aí, essa energia sexual, ela de verdade, às vezes, fica retesada, contida, acumulada, ou ela é desperdiçada por determinadas atitudes ou desequilíbrios, ou apatia sexual, ou compulsão sexual. E daí, essa energia ela não está subindo para alimentar os demais chakras, como, por exemplo, o chakra do nosso plexo solar, que é o chakra que está relacionado com o nosso poder pessoal, com a nossa força de vontade. Então, se uma pessoa ela está apática, sem motivação, sem força de vontade, pode ter uma relação, por exemplo, com o chakra sexual, o chakra raiz, que está acumulando, bloqueando a energia sexual, e essa energia não está subindo. Porque essa energia sexual, ela também é chamada por muitos especialistas e professores de espiritualidade como eu,
que ela é também muito, e vocês vão ver, né, em algumas meditações, eleva essa energia da sobrevivência para a criação. Por quê? Essa energia sexual também é conhecida como energia de sobrevivência, porque esses 3 primeiros chakras, eles estão diretamente relacionados com a capacidade de sobrevivência. Estão relacionados com aquele ciclo básico de sobrevivência que nós estudamos em biologia na escola, dos seres, supostamente os animais irracionais, como são devidamente catalogados e rotulados, não sei se devidamente ou erroneamente, os demais animais, né? Animais irracionais, enquanto que o ser humano é um animal racional, colocando o ser humano acima de todos os outros animais e colocando no topo da cadeia alimentar, e até onde isso está certo ou errado, eu não vou entrar nesse mérito, mas nós, né, os outros animais, quando nós olhamos assim para um ponto de vista, esquecendo o emocional, porque eles também são seres emocionais, mas nós quando nós olhamos assim para esse ponto de vista que a gente aprendeu ali do Beabá no livro de biologia na escola, os animais irracionais, eles funcionam na sobrevivência, que é reproduzir, se alimentar e se defender. Reproduzir, se alimentar, se defender. Se alimentar, se defender e garantir a perpetuação da espécie. Esses 3 instintos básicos de sobrevivência, né? Que é a autoproteção, para se proteger de outros predadores e perigos, a reprodução, para poder garantir a perpetuação da espécie, e a alimentação, para garantir a nutrição do corpo e a sobrevivência do corpo físico, para que ele possa se proteger de predadores e continuar se reproduzindo. Esses 3 primeiros instintos de sobrevivência estão diretamente ligados aos nossos 3 primeiros chakras, ou os nossos 3 primeiros centros energéticos. E essa energia sexual, ela pode ser chamada também de energia de sobrevivência. Agora, quando essa energia acumulada, ela sobe e vai para o coração, para o chakra cardíaco, ela vira energia de criação, ou energia de cocriação, de expansão. Então, esse é um sistema intrincado, complexo, que a gente não vai se aprofundar nos demais chakras. A gente vai trazer outros conteúdos para que vocês possam aprender sobre essas outras, mas vamos focar nesses 2 primeiros chakras, porque a gente está falando de energia sexual. E aí entra a questão da energia sexual e o prazer. O chakra sacral, ele trata do prazer. Embora haja algumas exceções, a maioria dos animais não faz sexo por prazer, tá? A maioria dos animais não faz sexo por prazer. Exceto, no caso, como estudos apontam, macacos, orangotangos, gorilas, chimpanzés e, consequentemente, o ser humano, tá? Esses são animais que apontam, né, os cientistas, que não fazem sexo somente para fins de reprodução, mas também para prazer. E, é claro, o ser humano está incluído nisso, porque também somos animais, né? Quando o chakra sacral ele está em equilíbrio, esse impulso para o prazer sexual permanece moderado. Você está em equilíbrio, está em harmonia, você tem ali um impulso, sim, para sentir o prazer sexual, mas ele é moderado. Mas quando algo obstrui e enfraquece esse centro de energia sexual, isso pode levar a todos os tipos de problemas, como, por exemplo, apatia, falta de apetite sexual ou vício sexual, perversões, vícios em pornografia, comportamento agressivo, como eu citei, inclusive, né, essa questão do vício em pornografia, num post que eu fiz no meu Instagram, que deu bastante comentário, justamente onde eu abri meu coração, me coloquei nesse lugar de vulnerabilidade, onde eu falei um pouco do meu processo de cura e reconheci que essa energia sexual, tá, ficou desequilibrada na minha adolescência e eu fiquei viciado em pornografia, porque eu usava aquilo ali como uma forma de liberar, de ejacular as tensões que eu estava vivendo, dos traumas emocionais, dos abusos emocionais que eu sofria tanto na escola como em casa, as humilhações que eu sofria. Então, quando nós estamos com essa energia sexual em desequilíbrio, ou ela está acumulada demais, ou ela está obstruída, enfraquecida, ocorre o desequilíbrio. E o desequilíbrio pode levar
para extremos, onde você tem total apatia ou falta de apetite sexual, falta de libido, falta de vontade de viver, às vezes até depressão, falta de foco, de força de vontade, de determinação, ou para o outro lado, onde você fica muito sexual, muito aterrado, muito pautado no ter para ser, desenvolve vício em sexo, perversões, vício em pornografia, comportamento agressivo, gera estresse, tensão no corpo físico, na forma de ansiedades. E aí que entra, né, a importância da gente transmutar a energia sexual, entender o que está gerando o bloqueio ou o acúmulo e transmutar, para que nós possamos sair do prazer para a força de vontade. Porque se você está desperdiçando, por exemplo, energia sexual em excesso, com, por exemplo, masturbação em excesso, sexo em excesso, o que está acontecendo? Você também está tirando a sua força de vontade, a sua energia, tá? Você está liberando demais essa energia sexual, que pode ser também canalizada para outros meios, outros fins. Eu não estou aqui para entrar no errado ou certo, que é errado ou certo se masturbar, que é errado ou certo pornografia, que é errado ou certo a questão do sexo. Não estou aqui para entrar nesse mérito de tabu de nada. Eu estou falando da importância da gente ter conhecimento para observar essas facetas da nossa energia, da nossa vida, para que assim nós possamos equilibrar essa energia, para que assim nós possamos de verdade entrar em harmonia, em um estado de equilíbrio e homeostase, para de verdade nós transmutarmos essa energia. Aí a Bia Belo comentou aqui, o que é excesso? Essa é uma pergunta muito complexa, porque ela vai variar de indivíduo para indivíduo. Eu não posso falar aqui em frequências, por exemplo, fazer sexo todo dia é certo ou errado? Se masturbar todo dia, 2, 3 vezes por dia é certo ou errado? Eu não posso, porque vai variar de indivíduo para indivíduo. Então, eu vou citar aqui uma série de possíveis consequências dessa energia desequilibrada. E você observando alguma dessas consequências como algum padrão na sua vida, comece a observar como você está canalizando e fazendo uso da sua energia sexual, tá? Então, esse é um ponto importante que nós precisamos observar. Somos indivíduos únicos, não dá para comparar ninguém com ninguém, não dá para falar que existe uma fórmula matemática certa que X vezes de sexo por semana ou X vezes de masturbação é o ideal recomendado para pessoas de X a Y tal de idade. Não dá, é impossível. É muito individual, é muito importante a gente reconhecer e ter autoconhecimento do nosso corpo, dos nossos padrões e atitudes. Então, eu estou aqui para abrir a consciência, expandir a consciência de vocês a respeito disso, até para vocês observarem padrões de ansiedade, de depressão, de estresse, de tensão aí. Porque também está diretamente relacionado com a energia sexual. Então, quando nós transmutamos a energia sexual, nós saímos do uso dela meramente para o prazer, para utilizá-la também no processo de cocriação, no processo de força de vontade, de ação, de movimento. Expressar a energia sexual somente por meio do sexo e do desejo dissipa essa energia, dissipa. Então, essa energia está sendo dissipada. Eu não estou falando que ela está sendo desperdiçada, porque as pessoas podem entender mal e entender isso aqui como um discurso puritano e conservadorista. Eu não quero botar essa questão que é muito importante, a sexualidade, a gente abraçar a sexualidade, ter a sexualidade bem trabalhada na nossa vida, porque, do contrário, também geramos outros tipos de distúrbios e impactos nos nossos relacionamentos. Mas tudo aqui se trata de equilíbrio. Mas quando a energia sexual segue em uma das duas direções, através do desejo ou do sexo, ou no caso da masturbação, ou ela sai pelo órgão sexual, ou você transmuta ela, canaliza ela
e ela sobe para os centros de energia superior. Então, a base do trabalho de transmutação, de transformação, de canalização dessa energia sexual é pegar essa sua energia sexual e canalizar para um centro de energia superior. O chakra acima do chakra sacral é o chakra do plexo solar, como eu já disse, que lida com o nosso poder pessoal e com a nossa força de vontade. Portanto, se uma pessoa não tem força de vontade, aí um exemplo para você observar talvez esse padrão na sua vida. Há uma boa chance de que a sua energia sexual esteja vazando por meio de sexo excessivo, masturbação, estimulação, desejo, preocupação ou pensamentos excessivos. E também ansiedade. Ansiedade gasta muita energia sexual e cria tensão no corpo, tá? É por isso que grande parte da literatura que envolve essa questão da energia sexual discute a importância da transmutação da energia sexual, da canalização, tá? Para os rapazes, para os homens em particular que estão acompanhando essa live, se você puder canalizar seu impulso por sexo e mulher, por exemplo, para o trabalho profissional, você vai aumentar a sua força de vontade para realizar seus objetivos e alcançar mais resultados. Eu não estou falando aqui para você transmutar toda a sua energia sexual para o trabalho, para os estudos, mas pegar parte desse gasto excessivo de energia sexual, ora em pornografia, ora em masturbação, ora em desejar mulheres ou em sexo excessivo, e canalizar parte dessa energia, equilibrar essa área sexual da sua vida e canalizar parte dessa energia para construir, para transformar, para realizar, para criar coisas novas, para agir, tá? Então, no caso também das mulheres, isso se aplica, tá? No caso das mulheres, isso também se aplica. E no caso da apatia, da falta de libido, da falta de vontade, talvez seja a hora de você também começar a estimular essa energia sexual e canalizá-la também para outros meios. Então, aqui a palavra de ordem é equilíbrio, tá, pessoal? A palavra de ordem é equilíbrio. Tá dando para acompanhar? Ó, a Paty, inclusive, comentou aqui, canalização é lindo, dá muita criatividade, gente. É isso mesmo. Você pode usar, porque essa é uma energia de criação, energia sexual. Não é só quando ela sai da energia de sobrevivência, dos 3 primeiros centros de sobrevivência e sobe para os chakras superiores, como o chakra cardíaco e vai além, chakra laríngeo, o chakra coronário, a glândula pineal, quando ela vai, né, o Ajna chakra, o chakra aqui da coroa, quando ela sobe para os centros de criação, ela se torna energia de criação. Você começa a ter criatividade, tá? Capacidade de criar, capacidade de inventar, de inovar, de canalizar essa energia para a sua arte, para o seu trabalho, para o seu ofício, para o seu propósito de vida, para sair da ansiedade, para sair do excesso de pensamentos negativos, o excesso de sentimentos negativos, canalizar isso para o bem maior. Então, daí entra essa parte. Eu comecei falando na live, vamos falar sobre sexo. Perceba, eu não estou falando sobre sexo. Estou falando sobre a energia sexual e como ela, quando está em desequilíbrio, gera questões e problemas e distúrbios. Quando ela está harmonizada e a gente sabe canalizar, ela nos ajuda a atingir resultados, evoluir e crescer. Então, é muito importante a gente ficar atento e questionar quais são os padrões que eu estou repetindo e como eu estou canalizando a minha energia sexual. Não estou falando de aqui nem libertinagem e nem conservadorismo. Estou falando de equilíbrio. Então, há muito mais na transmutação sexual além do que nós, seres humanos, podemos alcançar. Mas eu gostaria de trazer para vocês também o porquê desse assunto não ser tratado da maneira como deveria, com a devida atenção e relevância. Porque nós vivemos um tabu com relação à sexualidade. Passamos por fases na história, diversas fases diferentes,
onde nós não conseguimos coabitar no equilíbrio. O ser humano, para aprender, ele precisa ser como o sino, que fica batendo contra as extremidades, fazendo barulho, até aprender e chegar no ponto de equilíbrio. O ser humano, para aprender, ele é meio assim, né? Ele precisa sentir dor, ele precisa conhecer a dor para saber o que é amor, ele precisa saber o que é a escassez para aprender um pouco sobre a gratidão, ele precisa saber o que é as trevas para entender a luz. O ser humano tem disso, né? Ele precisa sentir a tristeza para saber o que é felicidade. O ser humano, infelizmente, ele tem essa limitação no seu processo de aprendizado. Ele precisa ali, às vezes, sentir na carne algo ruim para ele aprender e despertar para o outro lado, infelizmente. Mas sim, podemos aprender pelo amor também. Se você está aqui nessa live, você está aqui para aprender pelo amor, não é isso? Aprender pelo amor é melhor do que aprender pela dor. Antes, aprender por um estado de informação, inspiração, conhecimento e consciência, do que aprender por um estado de dor, porque você está sofrendo lá do outro lado. Mas saiba também que se você está aqui num estado de dor, sofrendo com ansiedade, com depressão, com falta de força de vontade, com falta de foco, falta de determinação, você está no lugar certo também, porque você está, talvez esteja sofrendo essa dor, mas está preparado para sair dela e habitar no amor. Só que a sociedade, ela viveu nesses extremos. Então, nós tivemos fases da nossa história que nós tínhamos a libertinagem, a abertura total com relação à questão sexual. Era uma bagunça, né? As tradições de Baco, né? As festas de Baco, o Império Romano, as orgias. Então, assim, vivemos fases ao longo da história de libertinagem extremo, ou seja, excesso, vícios, compulsões sexuais, o extremo. Aí depois entramos na Idade das Trevas, ou a Idade Média, né? Na Idade Média, começou a haver a crescente do cristianismo. E aí a gente foi para o outro extremo. Nós fomos para o extremo do conservadorismo excessivo, da santidade plena. E aí, isso começou a gerar uma questão de tabu com relação à sexualidade que nós estamos vivendo essa, como eu poderia dizer, essa herança até hoje. As pessoas sentem culpa quando elas conseguem ter uma expressão sexual, ou elas sentem vergonha, ou elas não conseguem se expressar, se abrir, e tudo isso leva ao acúmulo da energia sexual. E essa energia sexual acumulada, essa energia sexual mal trabalhada, porque você está envolto em várias crenças, dogmas, em relação à sua sexualidade, que é errado, que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo. Até um certo ponto, pessoal, masturbação é saudável. Ela pode te ajudar na liberação de hormônios, ela pode te ajudar na construção do libido. Mas demais pode te levar na dispersão dessa energia, no gasto dessa energia sem necessidade. Então, todo esse é um processo contínuo e constante da gente estar sempre revisitando o nosso equilíbrio, o nosso ponto de equilíbrio, para a gente não ficar lá no extremo da libertinagem dos excessos e nem na total ausência disso, num conservadorismo excessivo que nos leva à culpa, vergonha, falta da capacidade de se expressar, de ser autêntico, de ser nós mesmos. E isso leva à energia sexual acumulada. A energia sexual acumulada, ela causa tensão, estresse, ansiedade no corpo físico. Ela pode gerar até agressividade. Pessoas que estão com essa energia acumulada, mal trabalhada, elas se tornam muito aterradas, muito agressivas, estressadas, tensas e ansiosas. Agora, a falta dessa energia, por outro lado, pode levar à apatia, falta de motivação, depressão. E agora você deve estar se perguntando, ok, Gabriel, você me explicou.
Talvez, aí me fala se eu conseguir convencer vocês da importância do equilíbrio dessa energia. Se está bem claro isso aqui. Me ajudem aqui a enxergar se eu estou conseguindo trazer de uma maneira didática, acessível, de fácil compreensão. E, acima de tudo, a consciência de realmente começarmos a nos autoanalisar e refletir como estamos utilizando a nossa energia sexual, para que a gente possa canalizá-la melhor para a nossa vida, tá? Então, me fale aqui se vocês estão conseguindo acompanhar, porque agora eu quero falar o como. O como equilibrar essa energia sexual. Como trabalhar e canalizar essa energia sexual. Não necessariamente através do que a gente chama de orgasmo molhado, mas o que também conhecemos como orgasmo seco, ou o estado de êxtase, ou como os gregos chamavam, extases, ou como os monges tibetanos buscavam, o nirvana, como no yoga e as tradições hinduístas buscam o estado de samadhi, né? Esses estados de vislumbre do despertar, do vislumbre da expansão da consciência, onde você sente que está conectado com tudo e com todos, sente um amor incondicional por si mesmo, pela vida, por toda a existência, e começa a sair da ingratidão para a gratidão, da escassez para a abundância, da ansiedade para a paz de espírito, da depressão para a capacidade de realizar, encontrar gozo e alegria na vida, para gozar a vida, não literalmente, gozar aproveitando, entendendo a vida como sagrada que ela é, porque a vida é isso, a vida é sagrada. Então, a maneira que eu venho trabalhando para equilibrar estas energias é utilizando o que nós chamamos de breathworks, que são técnicas de respiração que nós combinamos o pranayama com técnicas do Tantra Kundalini, que vocês já devem ter ouvido falar ou até praticaram uma ou outra vez comigo, que é o Soma Awakening Breathworks. Uma sequência de respirações que são feitas especialmente para estimular a nossa energia sexual de dentro para fora. E de maneira que nós possamos de verdade gozar internamente, atingindo estados de êxtase, de puro bliss, de pura alegria, de conexão com tudo e com todos, vislumbrando verdadeiros momentos de samadhi, de nirvana. E isso, naturalmente, nos conecta com níveis mais elevados de motivação, de alegria, de vontade de fazer, de acontecer, de determinação, de força de vontade, porque você não está jogando essa energia para fora, você está pegando essa energia dos 3 primeiros centros de sobrevivência e canalizando e empurrando essa energia para os centros de criação, onde você vai expandindo o seu chakra laríngeo. A sensação de conexão com tudo e com todos e amor incondicional te transborda, expandindo o seu chakra da garganta ou chakra laríngeo, porque quando você se conecta com o seu chakra cardíaco, você encontra a verdade do seu coração. E uma vez que a energia chega no coração e ela vem para cá, você quer levar essa sua verdade, essa sua mensagem para o mundo. E você começa a se reconectar com a sua capacidade de expressão autêntica, criativa. Seja da forma que você encontrar verbal ou até artisticamente, mas aqui está muito ligado com a nossa capacidade de se expressar para o mundo, de expressar a nossa verdade, de expressar o nosso eu autêntico. E aí depois você se conecta com o seu terceiro olho. Quando a energia chega aqui você desperta os poderes da sua mente, de enxergar com os olhos da sua mente, de alcançar habilidades extrasensoriais, habilidades de se conectar com fontes mais elevadas de sabedoria, inspiração e criatividade. E aí, meus amigos, minhas amigas, quando essa energia chega aqui no topo da sua cabeça e explode, você conecta com níveis superiores de criatividade, de inspiração, de guiança, de intuição, de motivação, de energia. E essa energia, ela faz um movimento de toros em volta de você. Ela sai do topo da sua cabeça, se mescla com a energia do campo e do universo e retorna renovada, elevada
para a base do seu ser, pelo seu chakra raiz, e fica nesse movimento contínuo de troca de energia abundante e eterna. No Soul Awakening, quando nós contraímos os músculos da base da nossa coluna, nós estamos empurrando essa energia. Nós estamos empurrando essa energia para o topo da nossa cabeça. E assim despertamos para infinitos potenciais, para a nossa capacidade de atrair aquilo que queremos, para a nossa capacidade de cocriar e manifestar a vida dos nossos sonhos, de cocriar o nosso caminho para fora, para o outro lado, além da ansiedade, da depressão e do estresse. Quando nós explodimos essa energia na base do nosso ser, elevamos e transcendemos essa energia, transmutando, liberando, soltamos emoções que estão bloqueadas, porque esses centros energéticos são como um rio. E às vezes a água está canalizada, parada, travada, e ela não está conseguindo percorrer o seu curso natural. E esses centros energéticos, eles são responsáveis, principalmente esses 3 primeiros centros energéticos de sobrevivência, eles são responsáveis por armazenar energia na forma de emoção. Então, todo trauma, toda coisa negativa que acontece com você, você armazena, às vezes, uma culpa, uma vergonha, um ressentimento, uma raiva, uma rejeição, uma sensação de abandono. E isso, às vezes, teu cérebro pode até esquecer daquela memória, daquilo que fizeram com você, do abuso físico, emocional ou até sexual que fizeram com você. Teu cérebro pode bloquear essa memória para você não ficar em parafuso. Mas essa energia, essa emoção negativa, ela está armazenada e está bloqueando algum centro energético seu. Quando nós fazemos respirações ritmadas num ritmo de músicas eufóricas, com sons tripinaurais induzindo a estados teta, nós nos conectamos com as águas das nossas emoções. O prana, a energia vital, a respiração nos conecta com o nosso corpo, com cada átomo, com cada célula do nosso ser. Então, nesse momento, é natural a gente se conectar com emoções. E a gente sente essas emoções. Às vezes, sente essas emoções visceralmente. E aí sai aquele choro entalado, sai aquela gargalhada guardada, sai aquela angústia que estava travada, sai aquele medo que estava, sai aquela rejeição que estava bloqueada, aquele ressentimento que estava preso, aquilo que estava preso sai e libera o caminho para a energia subir e ir para a criação, para você criar o seu caminho para fora da ansiedade, para fora desse trauma, para fora do medo, para fora da angústia, para fora do rancor, para fora do ressentimento. Isso é energia sexual bem trabalhada. Liberando as tensões do corpo, liberando a ansiedade, o estresse, a depressão. Não na forma de ejacular, de liberar, de soltar essas tensões para fora do seu corpo em orgasmos, como chamamos orgasmos molhados, mas sim de canalizar essa energia sexual para dentro e gerar esse orgasmo ser interno, atingindo estados elevados de puro êxtase, de consciência, de sabedoria. Se isso fez sentido para você, se essa mensagem tocou o seu coração, se você senti-la como verdade, guarda. Se não, só descarta. Estou aqui para trazer conhecimento e informação. Quem decide se você vai usar isso ao seu favor, se você vai usar isso para te empoderar, se você vai usar isso para crescer e evoluir, é você. Talvez partes disso que eu falei você não se conecte ou ainda acha estranho. O que eu te convido é se permitir. Primeiro, questionar. Segundo, refletir. Terceiro, experimentar. E eu estou aqui para isso. Está aberto as inscrições para a nossa jornada do controle da ansiedade. Você já deve estar vendo aí os anúncios rolando no Instagram, no Facebook, no YouTube. Não deixem de se inscrever para participar. Lá, nós vamos aprender na prática a transmutar essa energia sexual acumulada ou em falta para você sair da ansiedade, do estresse e da depressão. Transformando essa energia em energia de criação, em motivação, em autoconfiança, em determinação, em persistência, resiliência, disciplina, foco, concentração, para você realizar cada vez mais
na sua vida.